vou falar mais que aquele jogo de 6 pontos com o Goiás, porque isso aí é de 9, 18, sei lá quantos pontos, assim, é difícil. O que tem que se fazer é encarar. Foi ruim pro Goiás, precisa de mais, tá em casa, mas acho assim que no final agora não tem que jogar bonito, tem que ganhar ponto. Essa história também de jogar, mas o jogo é em Goiás, então o favorito é o Goiás. Não, o jogo também era São Januário e nem por isso o Vasco venceu, a torcida ajuda, empurra, mas tem que ter time arrumado. Ontem desarrumou, situações de Goiás e Vasco, elas são mais parecidas do que as situações e o futebol e o elenco de Vasco e Inter, né? Bem parecidos. Vai ser 1-1, pronto. Já deu o placar do jogo, é assim, o Jota Pascoal. A gente elogiou muito o Ramon Dias aqui, falando da evolução desse Vasco, das peças que chegaram, de como ele estava encaixando. E é óbvio que é injusto você cobrar um desempenho melhor com tão pouco tempo de trabalho. Mas o Vasco agora precisa de resultado. Vou dizer uma coisa pra você. Tá tentando, mudou para encaixar melhor o Paê, não sei se é exatamente isso, mas assim, quanto que dá para fazer de teste ainda? Não tem mais tempo para teste. Né? O Vasco não tem mais tempo para teste, não tem tempo de jogar bonito. O Vasco não tem tempo de ficar tranquilo, de ficar relaxado. O Vasco é tensão, pressão e ganhar jogo. Não tem outro, não tem. O futebol é feito disso. E quem não tiver preparado para isso, não vai jogar no Vasco da Gama. Não vai jogar em time grande. O Vasco é gigantesco. Pode cair de novo? Pode cair. E se cair, se eu fosse dirigente do Vasco, eu manteria o treinador. Porque ele consegue dar uma cara pro time do Vasco e imediatamente o time se recupera no campeonato, começa a progredir até a evolução. Há um momento de estagnar. E esse é o momento. O time joga bem, não ganha. Esse é o momento de estagnação. Uma vitória em 5 jogos, né? Precisa dessa resposta. Uma defesa fantástica do Rossi no clássico, no cabeceio do Vegete, né? Do Verrete. E na sequência o gol do Gerson. Então, bate no pé do zagueiro e o tira do goleiro. Para mim, o segundo gol do time do Internacional era uma bola defensável. Né? Era uma bola defensável. Mas aí você... E a torcida vaiou muito o Léo, né? Porque foi tirar de cabeça aquela bola, não conseguiu. Aí começa a pegar no pé dele e tal. Agora não é hora disso também. Não é hora disso, e não é hora nem de lamentar, não dá mais tempo de fazer nada. É jogar, é ir pra cima, buscar fora de casa os pontos que ele conseguiu em casa. A torcida do Santos tomou de 7 no Internacional, os caras foram buscar a delegação do aeroporto, esperaram o pessoal, a torcida foi esperar a torcida, esperou o Santos chegar para dar apoio, para dar força, para dar moral. Foram lá ontem, numa chuva danada, seguraram a bronca, empurraram o time para cima. Aí é que é legal, aí a torcida é importante. Aí não tem que ficar vaiando, não tem que ficar reclamando, porque já tá osso, já tá. Ó, essa bola pra mim é pro Léo, o goleiro, o Léo Jardim, o goleiro, do jeito que ele é bom goleiro, essa é uma bola defensável. É uma bola defensável, entendeu? Mas fazer o quê? É porque tem o torcedor de time e tem o torcedor de vitória. Os jogadores precisam do torcedor de time, não de vitória. E o Santos foi premiado, a torcida foi premiada. O Vasco também tem esse torcedor. Também. O Vasco, São Januário completa, São Januário lota. É porque eu acho que mais um resultado desse, em 5 jogos só uma vitória, 2 expulsões, isso acaba desanimando um pouco o torcedor. Mas eu acho que vai ter. Quer ver? Bota a sequência de jogos do Vasco aí pra gente, por favor, pra gente fazer essa análise até de onde e quando a torcida vai ser. A questão é, os próximos 5 jogos, 3 são fora de casa, né? Vai ter que buscar ponto fora de casa, gente. 3 fora de casa. Clássico com o Botafogo ali, ó, e tem um com o líder do campeonato, contra o Goiás, disputa na mesma faixa de atuação do campeonato. O Cuiabá tá um pouquinho à frente, né? Porque tá um pouquinho à frente dos outros. O Botafogo é o líder do campeonato. O Cruzeiro tá brigando ali também. E o América já... Mas é o campeonato dele, hein? Tá disputando o campeonato dele contra América, Cruzeiro, Cuiabá e Goiás. Não vai ter desculpa, não é? Não tem desculpa. Fiz o meu, mas lá ganharam. Não, vai tirar ponto diretamente. Ele tá disputando esse campeonato aí. Tem time que não fez em casa. É uma maneira de olhar, é positivo. O Corinthians não ganhou em casa do América, parecia uma tranquilidade, teve que buscar lá, sofrendo contra o Cuiabá. O Vasco tem que disputar esse campeonato aí e se salvar. Vou te falar, desses 15 pontos tem que fazer 12. Eu sou obrigado a concordar com você. Sua matemática está corretíssima. Mas o Felipe Mota acabou de falar. Eu acertei. Felipe Mota mas é isso, né? O Botafogo, ok, você tá falando do líder do campeonato, mas o Mauro traz essa coisa do confronto direto, né, Silas? E aí, pra gente fechar, eu quero te ouvir sobre esse vestiário, assim, sobre como unir, sobre como motivar nesse momento difícil e trazer, assim, são 4 jogos de mata-mata, praticamente. A gente fica, assim, chateado na preocupação com o Wagner, com o árbitro, porque tá todo mundo na atenção, o diretor, a torcida, o jogador, mas um cara experiente como ele tem que saber apitar um jogo desse. Mas no caso desses times, Dani, tirando o Botafogo só, os outros 4 times que a gente viu ali, que vão se enfrentar, tá todo mundo na mesma situação. E é por isso que é gostoso de ver um Marcos Leonardo fazendo tabela com um Soteldo, cara, fazendo tabela de primeira, fazendo um gol daquele ali, num momento desse. Ou é porque ele é muito menino, ou porque é muito irresponsável, ou porque é muito craque, que eu acho que é a última, que ele é muito craque. E agora a pressão, ela está. O Pascoalzinho falou agora, quem não está preparado para ser campeão ou para cair de divisão, não pode jogar bola. E nem fazer parte disso. Amanhã tem Goiás e Vasco ao vivo na Globo. E nesse Outubro Rosa, que é o mês de combate ao câncer de mama, a gente vai contar a história de uma vascaína que buscou na paixão pelo time a força para enfrentar a doença. Tem certos momentos de paz que são inegociáveis na vida. Quantas sensações dá pra ter só de estar em um determinado lugar?
o que significa para cada um que entra ali. Pulava, gritava, mexia meus braços, que eu quase não mexia por causa da dor. E esquecia de tudo. Tudo aquilo ali, na hora que eu entrava, ficava para fora do estádio. Eloá tem 38 anos e descobriu um câncer de mama em junho do ano passado. Foi um nódulozinho que eu descobri na axila, não foi na mama, eu não sentia nada na mama. Na hora que eu senti, né, o nódulozinho, foi um misto assim de muitos sentimentos, né? Medo pelos meus filhos, foi o primeiro sentimento que eu tive, medo de morrer. Em março desse ano, começaram as sessões de quimioterapia. Foram 8 no total. Os meus momentos de quimioterapia foram muito difíceis para mim, né? Tipo, eu digo que me deixavam no fundo do poço. E eu não tinha ânimo mais para nada, eu só queria ficar na cama, né? Não queria mais sair, passear, nada. E aí, todas as vezes que meu esposo falava, vamos lá, vamos ver o jogo. Eu falava, não quero. Aí depois eu, vamos, me animava. Léo, o marido, acompanha a Eloá em todos esses momentos. É a mulher da minha filha. Ele foi muito importante. Foi meu apoio, né? Meu alicerce ali, todo momento comigo. Né? No momento que eu passava mal, tava ele lá. Ele raspou minha cabeça, né? Na hora que o cabelo começou a cair. Eu não chorava perto dela, eu chorava longe. Parava a moto, E com o meu baú, e tava chorando, sozinho. Falava com Deus, cuida da minha esposa. Passa essa dor pra mim. São Januário, no meio disso tudo, virou um refúgio pros dois. Quando ela chegava aqui nesse estádio aqui, ela se emocionava. Ela não sentia dor. Ela não sentia dor, eu também. No dia 21 de setembro, Eloá fez a cirurgia de retirada do nódulo. No mesmo dia, à noite, o Vasco goleou o Coritiba por 5-1 em São Januário, com 2 gols do argentino Pablo Verratti. Léo fez questão de dar a notícia para Eloá. E na hora do jogo à noite, ele me ligou, eu ainda meio anestesiada, ele, tô te ligando pra falar que o Verratti fez um gol, seu gato fez um gol da sua vitória. É uma brincadeira entre os dois. Ela chama o Verratti de gato e o Léo nem fica com ciúme. É uma Verratti, eu vou deixar. Eu amo, é uma Verratti. A notícia tão esperada chegou. Eloá não tem mais nenhuma célula cancerígena. Ela tá curada do câncer de mama. Te amo. Também te amo. O Vasco teve um papel muito importante para Eloá durante o tratamento. Agora, vir para São Januário tem um significado diferente. Então vamos acompanhar outro jogo do Vasco juntos? Vambora. Eloá e Léo foram com a Manu e o Benjamin, 2 dos 4 filhos, os vascaínos da família. Por mais que ela fique apreensiva durante o jogo, ainda que ela sofra com a bola que não entra pro Vasco, essa festa para Eloá vai ser sempre marcante. Acabou que o Vasco foi derrotado pelo Internacional. Mas esse dia precisava ser especial para Eloá. E foi. Conheceu alguns jogadores? Não podia faltar o Verratti. Fez gol contra o Curitiba, o marido dela falou para ela que você tinha feito gol da vitória dela. Então ela queria muito te conhecer. Amanhã o Vasco enfrenta o Goiás em Goiânia, num confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Goiás é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 31 pontos. O Vasco vem logo atrás, com 30. A Eloá vai torcer de longe. E quando der, vai continuar indo a São Januário. Daqui pra frente é o que, Léo? Vida nova. Vida nova. Curte bastante, luz de mel, né, amor? E um dia de cada vez, né? No momento que eu tava assim, doente, eu aprendi que a gente não pode fazer planos. A gente precisa viver um dia de cada vez. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O Vasco... Polícia Militar autoriza Vasco X Botafogo em São Januário, mas na segunda-feira. Por causa da final da Libertadores no dia 4 de novembro, sábado, PM proíbe realização de clássico no estado do Rio de Janeiro no mesmo fim de semana. A Polícia Militar autorizou a realização do clássico entre Vasco e Botafogo no estádio de São Januário, mas desde que seja na segunda-feira. O jogo está marcado para 5 de novembro, domingo, um dia após a final da Libertadores. Clube e Ferge já foram informados pela PM sobre a decisão. O órgão concluiu o planejamento especial para a final da Libertadores e, por questão de segurança, proibiu a realização do clássico entre Vasco e Botafogo em qualquer estádio do estado do Rio de Janeiro no domingo. A presença de torcedores argentinos na capital para a decisão entre Fluminense e Boca Juniors vai demandar um trabalho especial da PM. Nesse momento, o clássico está marcado para o Raulino de Oliveira, mas como a decisão aponta que também não poderá ser realizado em Volta Redonda, o Vasco espera receber ofício da PM para enviá-lo à CBF, pedindo a alteração do clássico para segunda-feira, em São Januário. Em reunião na última quarta-feira, o clube argumentou com a PM que o clássico entre Vasco e Botafogo não tem registrado ocorrências nos últimos anos, diferentemente do que ocorre em jogos contra outros rivais do Rio de Janeiro.
Além disso, o time alvinegro estaria de acordo com a mudança para São Januário. Se confirmada a alteração, a tabela dos clubes não será prejudicada. Isto porque o jogo entre Vasco e Cruzeiro, antes marcado para a quarta-feira seguinte ao Clássico, foi adiado pela CBF para o dia 22 de novembro. Já o Botafogo vai jogar na quinta-feira, 9, contra o Grêmio, também em São Januário.